Eu quero deixar um texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 15, que vai dizer assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13, 15. Quando nós falamos de músicas, nós entendemos que não existem música do mundo, música gospel. Existem músicas que vão de encontro às escrituras. E existem músicas que vão contra as escrituras. O que importa não é o rótulo, mas sim a mensagem que está inserida, a mensagem que a música transmite. Muita gente me pergunta: pastor, posso escutar música do mundo? O problema não é escutar música do mundo. O problema é escutar músicas que tenham letras, como músicas gospels, por exemplo, que vão contra as escrituras. Esse é o problema. Independente do rótulo da música, o que importa é a mensagem que ela traz. Nós temos um exemplo de Êxodo 32, 18, quando Moisés desce do monte com as tábuas da lei, ele ouviu música no arraial. E ele não identificou aquela música. Ele disse: não é cântico de vencedores, não é música de derrotados, é apenas uma música. Então, eu quero mostrar para vocês hoje esses 3 tópicos. O que é um louvor horizontal? Ou o que é uma canção horizontal? Nesse artigo vamos falar um pouco sobre esse conceito. Será que trata-se apenas de cantar sobre o eu? Só o louvor vertical é correto? Definição básica de louvor horizontal. O termo diz respeito à relação do homem com o que está em seu redor, ou seja, o próximo, a natureza ou a si mesmo. Em tese, toda canção que não seja exclusiva para falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo, suas qualidades, atos, palavras, pode ser classificada como horizontal. Por exemplo, uma canção que fale sobre um testemunho de uma pessoa, que conte uma história de alguém, que serve para alcançar pessoas através do testemunho de vida de alguém, como base de evangelismo. Isso é um louvor horizontal. Um exemplo que nós temos é os Salmos de Davi. Os Salmos é o hinário de Israel. Por exemplo, no Salmo 19, do verso 1 ao 4, Davi vai fazer referências à natureza para expressar um louvor a Deus. Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia, sem discurso, sem palavra, ecoa sobre todo o mundo. Então Davi usa a natureza no louvor horizontal. Por exemplo, o Salmo 126, que é qualificado como o Salmo dos vencedores, quando eles dizem: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Mas há também o Salmo 137, quando eles falam: junto aos rios da Babilônia, estávamos ali tristes, penduramos as nossas harpas, não queremos mais cantar louvores em terra estranha. Esse é qualificado como um cântico de derrotados. Então isso tipifica um louvor horizontal. Podemos chamar de louvor uma canção horizontal? Vamos dar uma olhada de o que é louvor. Louvor é o ato de enaltecer, glorificar algo ou alguma coisa, exaltar a ação de alguém ou de uma divindade. A raiz de louvor é enaltecer, elogiar, homenagear, honrar e agradecer. Costumamos fazer uma mistura de verbos. Jogamos todos em um mesmo liquidificador e no final damos o mesmo significado a todos eles. Um exemplo dessa misturança ocorre quando as expressões
louvor, adoração e veneração. O termo louvor pode ser usado como forma de elogio, homenagem, agradecimento ou honra a alguém, embora não recomendo. Mas, por exemplo, há uma canção que nós cantávamos desde os tempos da nossa mocidade, que falava sobre José Barnabé, natural de Chipre. Era uma canção que falava sobre os atos deste homem. Então eu quero dizer aqui também sobre o cuidado que nós temos que ter. Devido a essa confusão dos termos, as pessoas tendem a misturar e acreditar como um ato de veneração. As Escrituras não condenam o ato de elogiar, de homenagear, agradecer ou honrar a vida de uma pessoa ou dos seus atos. Por exemplo, em 1 Samuel 18:7, quando Davi volta da batalha, as mulheres de Israel começam a cantar: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Então elas estavam enaltecendo um ato de Davi. As Escrituras condenam o ato de colocarmos tais pessoas em uma posição igual ou superior a Deus. Esse é o cuidado que nós temos que tomar no louvor horizontal. Sempre que houver a possibilidade desse louvor ser exagerado, acreditando atributos de Deus à pessoa, dando crédito à pessoa às ações realizadas pelo próprio Deus. Por isso entendemos que devemos ter música no nosso meio que valorize esta relação horizontal, pois também fazem parte do cotidiano do cristão. No culto, aplica-se canções horizontais. O culto que é dedicado ao louvor, adoração e veneração a Deus, o Filho e o Espírito Santo, ou no momento dedicado a eles, acredito que não é adequado misturar. O povo já é bombardeado com tantas coisas que causam confusões. Recomendo evitar mais esta. Existem momentos nas reuniões que não são necessariamente voltados para louvor e adoração, como, por exemplo, uma celebração de gincana de jovens, uma reunião de casais ou um churrasco entre os irmãos. São momentos em que canções horizontais se aplicam melhor, pois celebram a amizade, a perseverança, a dedicação, o amor, entre outras características da relação horizontal. Por exemplo, um louvor também que é muito conhecido: você tem o valor, quero que valorize o que você tem, o Espírito Santo habita em você. Esse é um tipo de uma canção horizontal que se aplica em um determinado culto. Há um texto na Bíblia, em Êxodo 20:12, que vai dizer assim, um mandamento de Deus: honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Aqui nós temos a raiz da palavra louvor, que é honrar. Então a Bíblia diz para honrar o teu pai e a tua mãe. Então, se houver uma canção que honre o pai ou a mãe, ou que honre a vida dos profetas, não é ultraje. É acompanhar o próprio texto bíblico, mas sempre com o cuidado de não os colocar no mesmo patamar de Deus ou não atribuir a eles características que são de Deus. Esse é um cuidado que nós temos que tomar no louvor horizontal. Há uma canção que a gente canta desde o tempo da nossa mocidade que fala sobre Barnabé. Era seu nome, Barnabé, natural de Chipre, e conta os feitos deste homem até em relação ao apóstolo Paulo. Vemos nos textos atribuídos ao homem que a Bíblia chama de sábio, Salomão, que louva a beleza da pessoa amada, ao amor, a sabedoria, a prudência e a diversas outras características humanas, mas sem atribuir o papel ou substituindo Deus. Faz sentido o sábio honrar tais características, prestar homenagem àqueles que amam a sabedoria. Louve com sabedoria, honre quem é digno de honra, mas reserve a adoração e a veneração exclusivamente a Deus. E agora nós vamos falar um pouco também sobre o louvor vertical. O que é um louvor vertical? Nesse artigo vamos falar um pouco sobre esse conceito e como distinguir um louvor vertical dos demais tipos. Pois o simples fato de ter o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo
não torna uma canção vertical. O termo vertical é aplicado sempre que uma canção tem como tema principal o Pai, o Filho e o Espírito Santo, exaltando, louvando, adorando, engrandecendo ou honrando suas qualidades, atributos, ações e atos. Então esse é um louvor vertical, quando ele tem exclusivamente Deus, quando ele exalta as suas obras, os seus feitos, a sua grandeza. Em tese, toda canção que não seja exclusiva para falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo, suas qualidades, atos, palavras, não podem ser classificadas como verticais. Existem canções híbridas que mesclam o vertical com o horizontal. Ora exaltam a Deus, depois exaltam alguma atitude humana. Depois profetiza, depois clama e vão variando, o que dificulta classificar como um tipo específico. Consideramos uma canção como vertical sempre que 70% ou mais das linhas de cada verso são destinados ao louvor, adoração, engrandecer, exaltar ou honrar as qualidades, atos, atributos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou colaboram diretamente a isso. Podemos chamar de louvor uma canção vertical? A Bíblia nos incentiva a cantar louvores ao Senhor, a louvar em todo o tempo. Mesmo que estejamos desanimados, em meio à perseguição, devemos louvar ao Senhor. Quando falamos em ter um momento de louvor a Deus, onde temos como objetivo cultuar a Deus, devemos pensar em nos dedicar a canções verticais ou cristocêntricas, dando total prioridade para o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O terceiro tópico que eu quero falar é sobre o que é um louvor cristocêntrico, ou o que é uma canção cristocêntrica. Neste artigo, vamos entender o significado do termo cristocêntrico e como ele é aplicado nos louvores e letra. Qual é a sua importância? Devemos ter canções apenas cristocêntricas? Antes de entrarmos na sua aplicação no louvor, vamos ler o significado de algo que é cristocêntrico. Cristo no centro. Cristo é o principal. Cristo, como cabeça da igreja, é um pensamento cristocêntrico, que considera Jesus o centro da história do mundo, do universo. Refere-se à ciência que admite ser Cristo o centro do universo. Isto é uma definição do que é cristocêntrico. É Cristo no centro. Cristo é o centro de todas as coisas. É o centro do louvor, é o centro da pregação, é o centro do culto. Isso é ser cristocêntrico. É quando eu trago Cristo para o meio da minha canção, como tema, como o fator principal da minha canção, se torna uma canção cristocêntrica. O que é um louvor cristocêntrico? São canções, letras que têm como tema central o Cristo. Suas mensagens, seus atributos, seus atos, suas promessas para as nossas vidas. Devemos cantar somente canções cristocêntricas na igreja? Sim. Quando se trata de pregar o Evangelho e levar as pessoas às boas novas, acreditamos que canções centradas no Evangelho, ou seja, na palavra e atos de Cristo, são mais eficazes. Costumo dizer que cantar Lindo, Lindo És não parece ser uma boa forma de evangelizar. Enquanto que uma canção que apresenta o Cristo como Redentor ou aquele que pagou o preço por todos nós, parece mais correto, uma vez que são as boas novas. As Escrituras mandam cantar ou ter letras somente sobre Cristo no louvor? Bem, a Bíblia não entra nesses méritos, sobre que letra cantar no período de louvor. Mas a Bíblia nos diz que somos libertos pelo conhecimento da verdade e que erramos por não conhecer as Escrituras. Errais
não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Se pensarmos que as pessoas memorizam mais facilmente canções do que versículos da Bíblia, talvez seja uma boa estratégia começar a cantar as Escrituras. Não digo toda ela, mas os fundamentos do Evangelho. Os fundamentos de Atos e das cartas de Paulo. Creio que a igreja poderia e deveria cantar mais sobre Cristo nas reuniões públicas, principalmente naquelas em que incentivamos que tragam não convertidos ou novos convertidos. Acredito que parte dos seus ensinamentos possam ser passados através das canções, apresentando suas verdades à luz da Bíblia. Essa é a importância de termos nos cultos canções cristocêntricas. Cantar as Escrituras, cantar as doutrinas bíblicas. É isso que nós precisamos. Então é isso que eu queria deixar para você nesse estudo. O que é um louvor horizontal, o que é um louvor vertical, o que é um louvor cristocêntrico. Que você possa ser abençoado com essa palavra e assim nós entenderemos melhor como louvar a Deus segundo as Escrituras.